Boa noite, pessoal. Tudo bem? A live de hoje é sobre o direito do consumidor em tempos de confinamento, né, de reclusão social por causa do coronavírus. E eu vou conversar aqui com a Dione Tavares. Ela é advogada do perfil jurídico feminino. Ela é coordenadora jurídica, foi coordenadora jurídica do Procon, lá de Ribeirão das Neves. E a Dione também, ela é procuradora municipal de Ribeirão das Neves. Eu estou só esperando a Dione chegar, que a gente já vai adicionar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, ela não entrou ainda não, estou esperando ela para a gente poder começar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de direito do consumidor, o que pode cancelar, o que pode adiar, como vai ser feita essa negociação, vocês podem mandando aqui no box de perguntas, que fica bem aqui embaixo. Olha lá, Dione chegou, vamos botar ela na área, pera aí. Tá aguardando, já vai entrar. Oi, Dione, boa noite. Ei, esqueci da minha luz aqui. Tudo bem? Sem luz não dá para me ver, né? É isso aí, gente. Queria agradecer a Dione por ela ter aceitado esse convite e vamos trabalhar para esclarecer essas dúvidas, que tá todo mundo cheio de questões, Dione. Recebi um monte de perguntas, fiz um compilado aqui para a gente poder ajudar. Você quer falar alguma coisa, se apresentar? Antes de você entrar, eu dei uma introdução aqui a respeito de você. Se você quiser se apresentar também, fique à vontade. A conexão tá ruim? Eu sou a Dione, do Jurídico Feminino. Eu represento... Tá dando... Pra mim, tá falhando bastante, tá travando. O seu Mas a gente está te ouvindo, travado, pode falar. Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, a gente está te ouvindo, pode falar. Tá. Então, eu sou a Dione. Sou do Jurídico Feminino, que é um grupo de advogadas, mulheres, mães e empreendedoras que se uniram para se ajudar mutuamente. A intenção é essa, a gente cresce junto, a gente compartilha trabalhos, saberes, lives, etc. Então, assim, é isso. Eu sou uma representante de um grupo enorme de advogadas que eu tenho certeza que estão aqui agora comigo e que está tentando fazer um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais leve. Ótimo. Dione, vamos começar com algumas perguntinhas que eu tenho aqui. A primeira dúvida que muita gente mandou é com relação a... Peraí, estão falando que a gente está aparecendo metade. Quem? A Bruna está falando aqui, mas quem está aparecendo pela metade? Eu ou Dione? Vamos afastar um pouquinho. Vamos afastar um pouquinho, Dione, para melhorar a visibilidade virtual. Deixa eu levantar aqui, então, o celular. Com relação às festas, muita gente perdeu ou está para perder as festas que foram contratadas em buffet infantil, casamento. Como que fica essa negociação? Qual que é o direito de quem contratou previamente? Pois é uma situação muito delicada. Por quê? Se você contratou aquela festa, aquele evento, naquele lugar, com aquela pessoa que faz aquela comida, com aquela pessoa que faz aquela ornamentação, é porque você gosta daquele serviço. Então, a gente vai entrar num lugar agora que é um lugar ruim para todo mundo, né? Assim, é ruim para o consumidor, porque ele não tem a sua festa, né, o seu evento na data que ele quer, por questões que estão fora da sua alçada. E é ruim para a pessoa que está prestando serviço também, porque ela também vive disso. Então, assim, a gente tem algumas alternativas. É claro que o cancelamento é uma alternativa. O consumidor pode cancelar e cancelar sem ônus, porque realmente é uma situação que é muito delicada, né? É uma situação que está totalmente fora, né, do programado. Não foi, né, vontade dele. Mas, assim, o que a gente tem sugerido com muita veemência é que se converse. Porque, assim, existem outras alternativas. Existe a alternativa de trocar esse valor investido para esse evento por um outro produto ou outro serviço. Tem a possibilidade de
ficar com crédito para o futuro e no futuro, quando a gente passar por esse momento, porque vai passar, e você remarcar o seu evento, né, a festa que você queria, mas dependendo do evento da festa não justifica, né, não vai mais fazer efeito. Se, por exemplo, é meu aniversário hoje, então eu não vou comemorar em setembro, né, não justifica. Mas eu posso ficar com crédito para comemorar o aniversário do ano que vem? Nada. Mas e se a pessoa que contratou... Isso pode ser conversado. Se a pessoa contratou não tiver outra saída, porque a gente está vendo muitos autônomos também perdendo a rentabilidade, a renda deles. O que acontece? Mesmo se estiver previsto em contrato que não devolve o dinheiro, o consumidor tem direito, nesse momento, de solicitar a devolução? Sim. Se o contrato, por acaso, vir a prever que vai ser cobrada uma multa exorbitante ou não vai devolver o dinheiro, no caso de cancelamento, essa cláusula é abusiva. É uma prática abusiva, não pode fazer assim. Isso é enriquecimento ilícito. A pessoa que ela tá ganhando dinheiro para prestar um serviço que não vai ser prestado. Então, ela não pode. Tem que ter parcimônia. Por isso que essa conversa tem que ser uma conversa muito legal. Assim, tem que ser uma conversa com armas baixadas, sabe? Assim, vamos entender que é importante para mim. Eu não posso pagar por... Teve um problema na conexão. Normalmente é uma pequena empresa que tem poucos funcionários e que também está passando por uma situação muito complicada. Então, assim, o melhor caminho, Travou? Tá travado. Vocês estão conseguindo... A sua imagem está travada para mim. Pare? A sua imagem... Voltou. Você que então, a sua sugestão é que haja o diálogo, mas que não pode haver essa obrigação. Mesmo se estiver em contrato, o consumidor tem direito de cancelar. Não. Sua conexão está falhando, Johnny. Eu acho que a gente vai ter que começar de novo, eu acho. Uma das práticas abusivas é ter vantagem. É a minha? Será? Tá. Vamos conectar de novo, então? Ó, o pessoal tá falando. Vocês, me responde aqui, pessoal. Tá dando para vocês acompanharem ou tá falhando só para mim? Então, Tá tudo certo aí, pessoal? Vamos lá, John, vamos continuar, vamos ver. A gente falou da questão das festas. Entra uma outra parte aí de comemorações, né, de momentos que vão ser privados agora, que é a questão das viagens. De novo. Será melhor? Espera aí, pessoal. Deixa eu colocar a Johnny de novo. Não tô... Ih! Acho que eu vou ter que começar a live de novo, gente. Já lá Ó, estamos ao vivo. Vamos lá. Deixa eu esperar a Johnny voltar para a gente poder continuar o papo. Oi, mamãe. Esperando o pessoal entrar, a Johnny entrar, a gente já vai voltar o papo, tá, pessoal? Esperando só a Dione, gente. Ela já vai voltar. A conexão dela estava ruim e por isso estava dando essa falha. Só um minutinho que ela já vai chegar. A gente estava falando, para quem está entrando agora, a gente estava falando... Ui, quase que eu caí da cadeira. A gente estava falando sobre a questão de cancelamento de festas e eventos. E a Dione estava falando que é necessário haver um diálogo para que as duas partes saiam beneficiadas. Né, que às vezes a pessoa pode conseguir um crédito para poder fazer o evento depois, mas que também é possível haver o cancelamento mesmo com a cláusula prevista no contrato, nessa situação que a gente está passando. Um minuto, gente, que a Dione precisa de entrar para a gente continuar.
Eu acho que eu vou ter que ir lá pro WhatsApp perguntar cadê ela. Vou botar alguém aqui comigo pra bater papo enquanto eu espero ela. Quem quer entrar comigo? Em caso de viagem internacional, como faz? Hotéis no exterior. Eu vou abordar isso, Ana Paula. Eu só preciso que ela... Eu acho que ela ficou sem conexão, pessoal, porque ela não chegou na live aqui ainda. E agora? E agora? Chegou. Prontinho, gente. Já vai voltar a live agora normal. Vai dar certo. Eba. Eu já pensei que eu vou falar, porque eu não sei contar piada, não sei cantar. Falei, o que eu vou fazer aqui sozinha? Eu não sabia, eu tava esperando você entrar em outra live. Eu achei que essa tinha acabado e ia começar uma nova, entendeu? Então vamos voltar. Gente. Resumindo, então, pessoal, a gente falou das peças, então é pra gente tentar um diálogo entre as duas partes, mas se não tiver jeito... Sim, você tinha me perguntado sobre a cláusula de cancelamento. E assim, se ela for manifestamente abusiva, se ela tiver muito... sendo muito agressiva em relação ao consumidor, ela realmente ela é considerada uma prática abusiva, entendeu? E ela está prevista no artigo 39. Então, não pode, e principalmente porque a gente está vivendo num momento de crise, né? Um momento de pandemia. Então, a pessoa não está cancelando a festa de daqui a um mês ou daqui a 15 dias porque ela quer, porque ela simplesmente resolveu que não quer mais fazer. Ela realmente tem um motivo, uma força muito maior que está gerando isso. A gente começou a falar que o pessoal já está perguntando de viagem, Johnny. O que acontece em caso de viagem? Porque não tem como e a gente também não tem previsão de quando que vai poder voltar a viajar. Não tem. O que as pessoas têm direito nesse caso? As companhias aéreas, elas têm que reembolsar? Como é que funciona? Pois como isso é uma coisa muito sensível, o governo agora, no dia 19, lançou uma medida provisória para poder regular isso, porque realmente é uma situação muito delicada. Para que as empresas... Porque assim, gente, a gente tem que ter consciência do seguinte, a pandemia vai passar. E a gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar precisando de empresas que prestem serviço. Então, se as empresas todas quebrarem agora, nesse momento, a gente não, quando voltar a viver, não vai ter mais serviço para ser prestado. Então, o governo lançou uma MP, porque hoje as empresas são obrigadas a reembolsar o valor pago numa passagem cancelada em até 7 dias. Mas aí o governo fez uma MP dizendo que ela vai ter até 12 meses da data do voo. Então, a partir da data que estava prevista o voo, ela tem 12 meses para ressarcir esse dinheiro ao consumidor que, porventura, não queira nenhum outro acordo a não ser o reembolso do valor. No entanto... E o que acontece? Nesse caso do reembolso, é até um caso bem específico, porque hoje, o que acontece? As passagens são vendidas, tem umas variações nas passagens, que dependendo do tipo de passagem que você compra, ela tem um tipo de valor a ser retido no caso de um cancelamento. E para esse caso aqui, mesmo esse prazo maior de 12 meses, quando for reembolso de valor, vai respeitar as regras contratadas. Então, vai devolver o valor conforme o contrato que foi feito na compra. Então, se na compra a previsão contratual é que, se caso cancelasse, tivesse uma taxa de 30%, vão ser retidos 30% do valor dessa passagem. E agora, para a opção de não pedir o reembolso, mas de ficar com crédito para comprar uma passagem nessa mesma empresa no futuro, aí o governo já aliviou. Por quê? Aí você não vai ter nenhum tipo de desconto nesse valor. Você vai receber o valor integral, quando for uma remarcação. Então, vai ser o valor integral dessa passagem. Então, até para incentivar que as pessoas não peçam reembolso, né? Para que as pessoas... Porque, eventualmente, você não vai viajar agora, mas você vai viajar daqui a pouco. Então, assim, guarda esse crédito e daqui a pouco, quando as coisas melhorarem, que você for viajar, você usa esse crédito no valor integral, 100% desse valor, sem incorporar nenhum tipo de multa. Dentro das viagens, tem a questão das hospedagens também.
Porque a gente entende, está todo mundo passando por um momento delicado, as empresas têm que continuar garantindo o fluxo financeiro, só que tem muita gente que programou uma viagem e vai precisar desse dinheiro. Então, eu recebi gente falando que não está conseguindo o cancelamento do valor que já foi pago, 50% que foi pago de hospedagem. O que eles podem fazer nesse caso? Pois é, aí a gente volta na história da negociação. Assim, convém que se converse, que se esgotem todas as possibilidades de negociação. Nesse momento, tem uma máxima no direito que a gente diz que a gente dá um boi para não entrar numa briga. O que é dar um boi para não entrar numa briga? É que, eventualmente, num acordo, as duas partes precisam ganhar. Então, eventualmente, eu vou perder alguma coisa que é possível, que não vai ser tão pesado, mas que pelo bem da negociação. Então, é bom que se negocie e que tem que se chegar a um acordo. Agora, caso seja uma coisa abusiva, uma multa abusiva, seja um valor que é fora de questão, se eles não estão querendo remarcar, manter o crédito, né, para o cliente, para uma marcação posterior e tudo, e nada der certo, a última via é judicial. Não tem jeito, aí a gente entra com uma ação judicial e aí vamos levar ao juiz para que ele determine que se é possível, né, fazer esse tipo de cobrança mesmo em tempos de pandemia ou não. A Ana Paula, que está aqui na live, ela está falando, a minha viagem era para a Itália. Realmente, a gente não tem como prever quando a gente vai poder voltar a viajar, né, Dione? Exatamente. Vai ser uma questão um pouco complexa aí e as pessoas não têm muito o que dizer, não tem essa previsão. Se passarem de mais de 12 meses, as pessoas podem continuar mantendo esse crédito ou eles têm que ser dentro de um ano? Como é que funciona? Não, o prazo é acordado entre as partes. Esse crédito, ele vai ser acordado entre as partes para reutilização. Não tem como a empresa que está prestando o serviço te dar um vínculo de 12 meses sem que nem ele mesmo sabe qual o prazo que a gente vai precisar para restabelecer a rotina, né, de festas, de viagens, de hospedagens. Agora, teve uma coisa que eu não falei. Com relação à hospedagem, hoje a gente faz muita hospedagem ou por Airbnb ou por Booking. É um verbo. Então, assim, é bom lembrar que esses intermediários são corresponsáveis. Então, assim, existe a responsabilidade desse intermediador nessa compra, porque ele está sendo remunerado por esse serviço. Então, ele também é um fornecedor. No meio dessa história, ele também é um fornecedor desse serviço. Por mais que ele não seja o dono do hotel ou da casa, ele também está sendo uma parte desse fornecedor. Então, ele também é responsável. O Airbnb já lançou no site deles uma política de como é que vai lidar com as questões de cancelamento por causa do coronavírus. Já tem uma política, eles estão falando que vai devolver, que caso a pessoa que recebeu não devolver, eles devolvem, que eles vão cancelar para a pessoa que está hospedando também, sem afetar no ranking dele, porque eles têm um ranking, né, dos hospedeiros. Então, assim, para o Airbnb já está tudo resolvido. Agora, o Booking ainda não. As notícias que a gente tem é que o Booking não se manifestou oficialmente, ele ainda não deu uma posição sobre como ele vai agir nessas questões de cancelamento. E aí, assim, agora é aguardar, formalizar isso com a empresa, tudo formalizado, gente, tudo por e-mail, por escrito, certinho. Não faça nada por áudio, sem nenhuma formalização, porque essa documentação é que vai ser importante para depois, caso os problemas não sejam resolvidos, serem utilizados para a defesa do consumidor. Então, assim, aciona o Booking, aciona a empresa que foi intermediária, qualquer que seja, e mantém esse contato. E aguarda para ver o que eles vão fazer. Caso eles não resolvam, não solucionem o problema, ou pelo menos encaminhem a solução, e a via judicial é a última ponta. Só de ter o e-mail enviado, a pessoa já está resguardada, então, com essa prova, né? Porque a pessoa que mandou falou que mandou para o Booking e o Booking não respondeu nada. Até o momento não respondeu nem o e-mail dela. Não consegue contato por telefone, não sabe o que fazer com o Booking.
O ideal é que se tente uma vez, não conseguiu, tente novamente. No caso, assim, os PROCONs, eles são muito bons, muito efetivos nesse ponto, porque eles têm canais direto com algumas empresas. Alguns canais que são atendimentos exclusivos de PROCON, que não são fornecidos amplamente para o consumidor. Então, caso você ache que realmente já tentou todas as vias, não teve retorno nenhum, você pode acionar um PROCON ou um Instituto de Defesa do Consumidor para que ele intermedie essa negociação. Isso é muito efetivo. Agora, vai ser um pouco difícil porque a gente não está podendo sair de casa, né? Mas, assim, documentar tudo que você tentar fazer agora, guardar todas as informações. É bom que você, se você conseguir entrar no site, pegar o CNPJ da empresa, jogar no site da Receita Federal para ver o endereço certinho da empresa, né, os contatos. Isso tudo fortalece, né, que você consiga manter o seu direito intacto. É a Bruna que está fazendo essa pergunta, que a Bruna está com problema com... Nossa Senhora! Voltei. Você caiu. Com o celular. Eu sou a que cai sempre, dessa vez foi o celular. A Bruna é a que mandou a pergunta, e a Bruna está falando que se tem alguma data, algum problema de ir no PROCON posteriormente, porque agora ninguém está podendo sair, né? Não tem uma data para isso. Não. Pode reunir toda a documentação, mantenha tudo junto, não perca nenhum protocolo. Se por acaso foi atendido por telefone, gerou protocolo, anote o protocolo, guarde os protocolos. Essas informações são muito importantes, porque posteriormente, se for necessário, a gente pode, ou na intervenção do PROCON, né, no processo administrativo do PROCON, ou numa ação judicial, a gente pode pedir que a empresa envie as gravações desses contatos através do número do protocolo. Então, assim, manter tudo agora, ficar quietinho em casa. Não saiam, fiquem aí, porque vamos conter essa pandemia para que o efeito seja muito brando no Brasil. E depois que isso tudo melhorar, a gente resolve os problemas que tiver que resolver. É eficiente fazer reclamação pelo site Reclame Aqui? Tem alguma validade? O Reclame Aqui, ele não tem força institucional. Ele não é um órgão governamental, entendeu? Mas ele é muito efetivo na prática, porque... é um órgão, ele é um site de consulta. Então, as empresas não querem ter os seus nomes vinculados à reclamação no Reclame Aqui sem nenhuma solução. Porque ter o nome vinculado não tem como evitar. Mas sem solução, que eu acho que essa é a pior parte. Então, quando tem uma reclamação no Reclame Aqui, normalmente as empresas sérias, né, as empresas que se comprometem com o cliente, elas costumam responder prontamente e buscar a solução. Né, quando há uma reclamação formalizada. Mas é uma alternativa. Já que não pode sair, né? Que a outra pessoa está perguntando se a gente já falou sobre as mensalidades escolares. Não, e a gente vai falar agora, que é um assunto que está preocupando muita gente. Como é que a gente faz com a questão das mensalidades escolares? É obrigado a manter? Como que funciona isso? Olha só. O MEC determina que o ano letivo tenha uma carga horária pré-fixada. E essa carga horária tem que ser cumprida até o final do ano. Não tem como hoje a gente prever que essa carga não será cumprida. Então, para crianças que já estão em fase escolar, que realmente já estão estudando mesmo e que tem uma carga horária, né, a ser cumprida, o ideal é que não se cancele, que aguarde, porque de qualquer maneira, o dinheiro que você pagou aqui vai valer para o final, porque em algum momento essa matéria, né, essa carga horária, essa matéria tem que ser dada. E num caso de essa pandemia se estender muito e realmente se impactar, trazer com um transtorno de que isso não seja possível ser revertido, com certeza isso vai ser mote de solução lá na frente. Assim, a gente vai ter que conversar sobre isso lá na frente para saber, porque a gente está falando de um universo, né? É muita gente que está nessa situação. Crianças se você tiver crianças numa faixa etária que já estão na escola, mas que ainda não estão em fase escolar, pode ser feito cancelamento a qualquer tempo. Então, assim,
Não há nenhum impedimento em que seja feito o cancelamento agora e que a criança retorne quando a pandemia terminar. Não tem problema algum. Com relação a cursos que ainda não, que você já pagou, mas que ainda não foram dados, ou que foi dado só uma parte da carga, né? E não conseguiu, cursos presenciais, né? Porque os cursos online não tem problema, que curso online você consegue assistir, mas os cursos presenciais é que são os impactados. Se por acaso ele foi dado só uma parte ou não começou ainda o curso presencial, ele tem que ser cancelado e ressarcido 100%, reembolsado 100%. Deixa eu só te interromper. Uhum. Deixa eu te interromper, voltar na escola, tem algumas questões de escola que são importantes a gente abordar. Manter a mentalidade, ok, só que tem muita gente que coloca a criança no integral. E a escola integral, ela é metade do dia recreativa e metade do dia pedagógica, né? Ela tem que continuar mantendo 100% do que ela paga, mesmo que se envolva alimentação, alguma outra atividade extracurricular. Como que fica nesses casos? Não, atividades extracurriculares e alimentação, material, coisas que não são a prestação do serviço em si e que não estão sendo prestadas não podem ser cobradas. Então, assim, você não vai pagar pela alimentação da criança que normalmente pagaria porque ela fica na escola, mesmo que não seja integral. Meu filho, por exemplo, o menorzinho, ele está no infantil. Ele fica só um período na escola, mas eu pago a alimentação para ele porque ele lancha no lanche coletivo da escola. Esse lanche coletivo não está sendo prestado, então ele não pode ser cobrado. E no caso de escola de esporte, escola de futebol, escola de natação, tem que continuar sendo mantido? Pode cancelar? Pode cancelar. São atividades extracurriculares, elas não são obrigatórias, porque a escola é uma questão obrigatória, mas a atividade extracurricular não. É uma opção do pai colocar a criança numa atividade ou não. Então, a partir do momento que o pai não tem mais interesse, ele pode cancelar a qualquer momento. Inclusive porque tem uma legislação, eu ouvi algumas pessoas falando que estão pretendendo, se fosse estender, cancelar a matrícula da criança na escola para não ter que pagar a mensalidade. Só que tem uma legislação que obriga que toda criança, a partir de 5 anos... 6 anos, 4, né? Acho que são 5 anos. 4 ou 5. Ela tem que estar regularmente matriculada. Então, se esse pai cancelar a matrícula da criança, acho que talvez ele vai estar criando um outro problema futuro também, né, Diana? Não é a minha especialidade, direito escolar, né, educacional, mas é isso, assim, a criança em faixa etária escolar, ela precisa estar matriculada. Com relação a esse pagamento, durante esse tempo em que ele não está recebendo o serviço, ele, de qualquer maneira, ele está vinculado ao MEC. A escola, mesmo particular, está vinculada ao MEC. Então, ela vai precisar dar satisfação dessa hora, dessa carga horária, dessa hora e esse conteúdo que ela não conseguiu dar. Então, isso vai ter que ser conversado. E as escolas que estão mandando atividade online, exercício por e-mail, está chegando um monte de escola fazendo isso. Isso não substitui os 200 dias escolares, né? Não. É só um paliativo, não é um substituto. A gente vai precisar ver também o que o MEC vai decidir lá na frente. Em algum momento o MEC provavelmente vai se posicionar a respeito disso. Eu acho que quando terminar realmente a pandemia, que as pessoas puderem voltar, que as aulas puderem voltar, é que vai se calcular o estrago. Né? Vai ver quantas horas se perderam, quantas horas precisam ser recolocadas e quanto tempo a gente tem de ano ainda para poder repor isso. Então, isso ainda vai ser calculado mais lá na frente. Assim, eu tenho certeza que o MEC vai ter que se posicionar oficialmente como governo sobre isso e é ele que determina, né, as regras das escolas, mesmo as particulares. Por enquanto, então, vamos manter pagando as mensalidades, porque, né? E também as escolas têm os honorários a cumprir, elas têm que pagar os funcionários deles, os professores, os faxineiros, enfim. Ela tem as contas dela também, né? Aquilo que você falou, senão vai ser uma quebradeira sem fim, né? Exatamente. Então é efeito dominó, não tem como. Você falou dos cursos, dos cursos presenciais. Esses cursos presenciais, eu já ouvi alguns relatos de cursos que seriam acontecidos fisicamente e aí eles deram a solução de serem online. Algumas pessoas não querem. Elas podem cancelar e serem ressarcidas do valor que elas pagaram? Sim, se ela contratou, se o contrato previa uma aula presencial e ela não quer essa aula online, né? Assim, ela não se adapta a esse perfil de aula,
ela pode pedir ou o cancelamento ou o crédito posterior, que é o que a gente está sempre recomendando. Ao invés de fazer o cancelamento, você tinha intenção de fazer esse curso, não tinha? Tinha intenção de adquirir esse conhecimento, não tinha? Você pode não ter que adquirir ele agora, aguarda e você fica com crédito posterior para receber essa informação mais lá na frente, quando a gente estiver voltando à vida normal. É o melhor dos mundos. Por quê? Porque você não vai ser prejudicado no seu direito de escolher uma aula presencial, né? Eu prefiro esse modo de aula, mas ao mesmo tempo você não impacta no fornecedor do serviço, que também precisa resolver os problemas, né, da vida. Precisa continuar existindo para te prestar esse serviço. Vai ter que ter muito diálogo mesmo, né, Johnny? Vai ser dos dois lados. É igual essa questão da escola aí. Eu acho que talvez algumas escolas possam oferecer um certo desconto na mensalidade também. Não sei, porque tem profissionais autônomos que estão sem ganhar dinheiro que vão ter que continuar arcando com as suas contas. E aí a inadimplência é inevitável. Como é que a pessoa ela vai escolher entre comer ou pagar uma escola que não está usando? É um momento que a gente vai passar que vai ser crítico, né? Exatamente. E é crítico para todo mundo. Vai ser crítico para mim, que tenho filho na escola, para o gestor da escola, que tem que gerir toda aquela estrutura, para a pessoa que transporta as crianças, né? Que tem muito escolar, que funciona, que parou totalmente. Então, assim, a gente está falando do fornecedor do alimento, né? Dos lanches. Então, assim, a gente está falando de uma cadeia enorme de serviços, né, e de produtos que vão receber esse impacto. Realmente é um momento que a gente tem que ter muita delicadeza, muito cuidado, muito bom senso para poder minimizar os danos o máximo que a gente conseguir. Exatamente. Uma outra pergunta que eu vi aqui, agora a gente vai para a parte mais... Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta da parte de escola, para a gente poder sair desse assunto. Aqui, a Maria Flor perguntando do berçário, a Dione já explicou que o berçário é para você cancelar, que a criança não é obrigatória de estar matriculada. Perguntando aqui de escola de futebol, a mesma coisa. Acho que esse assunto, então, se alguém tem mais alguma pergunta, porque eu acho que a gente já deu uma esgotada, eu vou partir para outro assunto aqui. Denúncia de preços abusivos. A gente viu aí um aumento expressivo nos preços de álcool gel, máscara, e eu tive relatos que alguns supermercados estão abusando nos preços também de outros alimentos, outros produtos de limpeza. O que a pessoa faz numa hora dessa? Gente, isso é crime. Crime. Isso tem que ser denunciado. E, assim, é grave, porque tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, naquele artigo 39 que eu falei da prática abusiva, pois ele é claro de falar que não pode aumentar o preço injustificadamente. Ele é claro, ele não deixa dúvida, não tem interpretação, é claro. E dentro dos crimes contra as relações de consumo, ele prevê também que você não pode causar falsidade no preço, né? Falsidade em nenhum aspecto, inclusive no preço. Então, assim, não pode aumentar o preço. Se por acaso você identificar que houve esse aumento de preço, tem que denunciar, inclusive por causa de calamidade pública, tem um agravante. Agravante significa que, assim, é crime passível de reclusão, gente. Assim, é crime mesmo, de penal, de deixar a pessoa presa. E, além disso, existe um agravante, existe um motivo para aumentar a pena no caso de fazer isso em caso de calamidade pública. Então, assim, não tem justificativa para essas atitudes. Denunciem nos PROCONs, denunciem nos institutos de defesa do consumidor. Se por um acaso for alguma coisa muito agressiva, você pode chamar, fazer denúncias, né, na delegacia, na polícia, se for alguma coisa que tem se você consiga provar, né, se você tiver realmente for alguma coisa muito fora do normal, mas assim, não pode. Essas instituições, elas podem até vir a ser fechadas. Se por tem como fazer denúncia por site ou por telefone? Você tem essa informação? Os PROCONs têm linha direta, os PROCONs né? Normalmente são estaduais, e tem o PROCON Assembleia também aqui em BH. O PROCON Assembleia atende, acho que BH e algumas cidades do interior.
Tem as procuradorias das câmaras no interior também, que também prestam serviço. Institutos de defesa, são vários que tem. Então, assim, todos eles estão atendendo virtualmente, né? Assim, recebendo as denúncias virtuais agora, nesse momento. Eu acho que esse é um momento também, Diana, de reflexão dos nossos fornecedores, né? Essa questão do bom senso. É um momento da gente reavaliar também para onde a gente está direcionando a nossa renda. Se não tiver uma colaboração de todas as partes, não vai ser possível, porque está todo mundo muito prejudicado, né? Muita gente que trabalha, ganha comissão de vendas, vai ficar sem o dinheiro. Muita gente que é autônomo vai ficar, quem já estava desempregado, então, pelo amor de Deus. Se as pessoas não tiverem um bom senso, não tiverem uma união, aquele fornecedor já não serve para você nunca mais, né? Nunca mais. Isso que eu ia falar. O consumidor tem um poder muito grande na mão dele, que eu acho que às vezes ele não se dá conta, que é decidir não adquirir certos produtos de certos fornecedores. Um fornecedor que age dessa maneira é um fornecedor que, para mim, não serve. E se os consumidores entenderem que não vão comprar, não, se isso aqui vale 10 e ele está me vendendo por 20, e não vale 20, é uma coisa errada, ele está fazendo uma coisa errada, eu não vou comprar. Aquele produto vai ficar lá. E se for um produto perecível, no caso do álcool gel, que é o que a gente tem visto hoje em dia, não é perecível. Mas se for algum produto perecível, ele vai perder, porque todas as pessoas, se todos os consumidores tiverem consciência de falar, eu não vou comprar isso aqui, que está totalmente fora do que deveria estar, do normal, do aceitável, ele vai perder o produto dele. Então, assim, o consumidor também tem que entender que ele também tem um lugar, né, de ordem, né? Um lugar de se posicionar e falar, não, eu não vou me prestar esse tipo de situação. Eu não aceito que façam isso comigo. Então, é bom que a gente fale, assim, porque a atitude do fornecedor é péssima, é horrorosa. Num momento que as pessoas precisam mais de união, de empatia, de cuidado, uma pessoa fazer uma coisa dessa, um fornecedor fazer uma coisa dessa, é muito ruim, é muito feio. Mas é bom que o consumidor entenda também que, assim, não é o único fornecedor. Então, se esse fornecedor não me atende, eu vou no outro fornecedor. E pronto. E esse fornecedor não serve para mim. Com o advento das redes sociais, a gente tem muito poder. Muito poder, porque quando você reclama, não reclame aqui, quando você coloca na sua rede social que aquele produto, aquela loja, aquela fornecedor, qualquer que seja, não prestou um bom serviço, não prestou um serviço de qualidade, desrespeitou o consumidor, isso é amplamente divulgado. Isso corre que nem rastro de pólvora. Então, e é o que a gente tem que fazer mesmo, botar a boca no mundo e ajudar, denunciar mesmo, todo mundo junto, não tem como. Nesse momento é isso mesmo. Problemas com a internet, Johnny. Nessa hora ninguém pode ficar sem internet, gente, pelo amor de Deus. Não. A internet caiu, a pessoa ficou sem internet, tem uma obrigação de restabelecer o serviço em quanto tempo? Ou isso não existe, essa regra? Da operadora. Não, tem regra, tem prazos, a operadora tem prazos para cumprir, que são dados pela Anatel. Mas assim, eu acho que a grande mudança talvez não seja nem nessa história do prazo. Agora, nesse momento de pandemia, as empresas não podem cobrar visita técnica. Por quê? Eles estão com um atendimento reduzido. O atendimento das empresas que são as prestadoras também está reduzido por causa das pessoas que não podem trabalhar. Então, eles não têm mais o setor técnico funcionando remotamente. Então, inevitavelmente, deu problema, vai ter que ir um técnico na sua casa. Mesmo que seja um problema interno, a empresa não pode cobrar visita técnica. Importante então, isso, viu, gente? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso para esse momento de pandemia, gente. Que isso fique claro. A empresa tem o direito de cobrar, mas que nesse momento ela não vai poder cobrar, justamente para que as pessoas não fiquem sem o serviço, né? Que agora é um dos serviços mais fundamentais. Não. Todo mundo trabalhando de casa, não tem jeito. Gente, não dá. Senão, e tem um prazo a ser cumprido, que 24 horas? Como é que é? Os prazos são... o prazo de 24 horas é para atendimento da visita técnica.
A visita técnica tem que ir até em 24 horas. Mas, assim, existem prazos menores que para solucionar. Se eles conseguirem solucionar remotamente, na central, na rede, pode ser um prazo menor. Mas, assim, hoje, a maioria das empresas já oferecem para você a possibilidade de você escolher a marcação do dia e horário da visita técnica. Então, isso já Ótimo. facilita também, porque já adianta, né? E muito boa essa informação de que não pode cobrar a visita técnica. Não pode. Outra questão aqui. Trocas de produtos. Perdão, Diga. Letícia, tem uma outra coisa que eu anotei aqui, para não esquecer de falar, que assim, Conta aí. a velocidade, a Anatel, ela prevê que a empresa tem que fornecer uma média de 80% da velocidade contratada da internet. Então, assim, se você contratou 10 megas, ela tem que te fornecer, na média, 80% desse volume, né, de banda. Mas ela pode, em eventuais momentos, te fornecer até 40% dessa banda, entendeu? Então, assim, isso é bom que a gente saiba, porque é contratual e é previsto na legislação da Anatel. É legal que a empresa, em momentos de pico ou de alguma questão relacionada à técnica deles, eles forneçam uma velocidade menor a 40%, que é o mínimo, né, da velocidade efetivamente contratada. Isso não pode se perdurar durante o mês inteiro, lógico, porque a média tem que ser 80%. Mas em momentos pontuais, isso pode ocorrer e não é passível de reclamação, entendeu? Entendi. É bom que as pessoas saibam, que às vezes nem todo mundo sabe sobre essa E para medir essa velocidade da internet, tem site, viu? Não sei se todo mundo aí sabe, mas tem um sitezinho, só você jogar lá no Google velocidade de internet, que você consegue medir a velocidade de conexão da sua casa e verificar se está dentro do pacote contratado, né? Que realmente não é momento. E é importante você fazer a medição no cabo, porque o Wi-Fi perde. Então, quando você fizer a medição, o computador que você está fazendo a medição tem que estar ligado no cabo. E aí sim você vai ter a real velocidade que está chegando na sua casa. Ótimo. Uma outra perguntinha é com relação a trocas de produtos comprados pela internet. As agências de correio não estão funcionando normalmente, né? Então, as pessoas que fizerem essas trocas, essas compras e quiserem, porventura, trocar, qual que é a alternativa delas? O prazo pode ser estendido, que o prazo são 7 dias, né, de recebimento para troca. Ou também tem que ser uma negociação? Não, é assim, o artigo do arrependimento, ele fala que você tem 7 dias de arrependimento, para você se arrepender daquela compra que não foi feita numa loja, num estabelecimento comercial físico. Então, pode ser uma compra online, pode ser uma compra por catálogo, pode ser... Mesmo na loja, se você faz uma compra por catálogo, ela entende como uma compra que não é uma compra física. Então, para essas compras que não são num estabelecimento comercial físico, você tem 7 dias para se arrepender dessa compra. Sem dar nenhuma justificativa, sem motivo algum, você pode se arrepender e pedir o cancelamento dessa compra a partir do recebimento do produto. Então, assim, esse prazo é para arrepender. Não é o prazo que o produto tem que chegar no fornecedor. Entendeu? Então, o que acontece? A partir do momento que eu recebi o produto, eu identifiquei que ele é grande demais, ele é pequeno demais, ele não cabe na minha sala, sabe? Às vezes você compra, porque esse é o problema, né, de você comprar online. Você, na foto é de um jeito, né, na imagem do computador é de um jeito. Quando você põe no seu lugar, você não cabe, ou então uma roupa que não te cabe. Fica grande ou fica pequeno. Então, assim, ou é uma cor que não era igual à cor que você viu. Então, você recebeu esse produto. Não é aquilo que você queria, não era desse jeito, não atendeu às suas expectativas. Você pode entrar em contato com essa empresa. Você vai entrar em contato com a empresa pelos saques, né? Pelos telefones, pelo e-mail, pela informação que eles tiverem. E vai formalizar que você não quer o produto. E aí, essa formalização foi o que eu falei. O ideal é que seja por escrito. Se por acaso for um saque que tem número de protocolo, pode ser. Pode ser o número do protocolo. Mas o ideal é que seja por escrito,
por e-mail ou por uma mensagem, mesmo que eletrônica, mas uma mensagem formal, com um recebimento, com um ok do outro lado. Aí, aquela hora você perguntou sobre o e-mail, só o fato de enviar o e-mail. É bom que tenha um retorno, porque quando você envia o e-mail e você não tem uma resposta do outro lado, a pessoa, o fornecedor pode alegar que não recebeu o e-mail. Então, é bom que tenha um ok, uma confirmação de recebimento, uma concordância com o que está acontecendo. A partir desse momento, você pode guardar o produto e aguardar que assim que a própria empresa pode gerar alguma outra alternativa que não seja correios, porque às vezes a empresa trabalha com outro tipo de motoboy, transportadora, ela pode passar na sua casa e buscar o produto. Então, assim, é bom que você entre em contato com a empresa, porque a empresa pode te dar outras alternativas. Caso ela não dê, entre em um acordo que você está formalizando, né, o arrependimento, e que assim que os correios, né, ou que a situação voltar ao normal, esse produto será remetido de volta para o fornecedor. E aí entra naquela questão, Dione, que a gente estava conversando mais cedo no WhatsApp. Gente, se vocês consomem de pequenos empreendedores, microempresas, tenham cuidado redobrado com esses cancelamentos. Pensem que isso ali está alimentando uma outra família. Então, o que der para segurar o pé, segura, né, Dione? Vamos tentar não abandonar o outro à deriva. Claro que a gente tem que ter esse cuidado com tudo, mas grandes empresas têm reservas. Um pequeno empreendedor não tem. Então, a gente tem que pensar, falar, olha, aquela pessoa depende dessa renda. O que eu posso fazer para ajudar? E todo mundo precisa de continuar comendo, algumas pessoas podem precisar de comprar outras coisas. Comprem de pequenos empreendedores. Eu vou indicar aqui, a Dione faz parte, conhece a Márcia Machado. Eu vou indicar aqui o Instagram da Márcia e do Amor de Mãe, do Grupo Amor de Mãe. Que a Márcia tem iniciativas muito bacanas, trabalha com empreendedores. Empreendedoras são mulheres. E para a gente segurar na mão dessas mulheres e ajudar a gente, vão comprar pão, comprar bolo, não sei, tem que ajudar de alguma forma, porque senão não vai ter jeito, né, Dione? A gente tem que pensar que do outro lado tem um ser humano. Essas pequenas e médias empresas são as que vão ser mais impactadas nesse momento. E foi o que você falou, as grandes empresas, elas têm fluxo de caixa, elas têm como se manter, né, se segurar durante 3, 4 meses que sejam. Mas uma empresa pequena, uma empresa que seja individual, né, um microempreendedor, ele não tem condições, ele não consegue gerir, manter um fluxo de caixa que mantenha a empresa dele por 4 meses, sem nenhum recebimento. Então, assim, é bom que nós tenhamos empatia, cuidado, por isso que eu falei, agora é o momento da gente pensar redobrado no que a gente vai fazer, as decisões que a gente vai tomar. É claro que, assim, não estou dizendo que os direitos do consumidor tenham que ser desrespeitados por causa disso, não é isso. Mas é que tenhamos a parcimônia, né? Tenhamos o carinho de entender que do outro lado tem uma família, que tem um provedor, né? Que tem crianças, às vezes, que são dependentes daquela renda e que precisam também, né? De um apoio, de um suporte. Se você tem condições de não cancelar a venda, não pegar o reembolso, mas deixar o crédito para uma compra posterior, isso é muito bom, isso ajuda muito ao empreendedor pequeno. Então, assim, é ter carinho com o outro, né? É tentar pensar no coletivo. Porque é um momento muito inédito para nós todos, né? A última vez que a gente teve uma pandemia foi na questão da gripe espanhola, em 1918. Nenhum de nós viveu isso e não fazíamos a menor ideia do que era viver isso. Então agora estamos todos confinados, dentro de casa, cada um fazendo o que pode, trabalhando como dá. Não pensa que é só você que está prejudicado, não, porque tem muita gente prejudicada. Não vamos pensar só no umbigo, né? A minha empresa, a minha família... Todo mundo tem que comer, né, gente? Como é que nós vamos fazer? Vai ter que dar um jeito, né? Esperar ajuda dos governos federais, estaduais, municipais, lógico, que a gente precisa desse apoio, mas também fazer a nossa parte, né, Dione? Então, sim, quem puder manter tem até uma corrente, você tem a faxineira, quem puder manter o valor do diário da faxineira, mantenha. Quem não puder, porque às vezes não pode também, a gente não tem como saber que é a vida da pessoa, às vezes paga menos, mas não deixa de pagar. Tenta ajudar de alguma maneira.
manda uma cesta básica, não sei. Isso aí são questões pessoais mesmo, né, Johnny? Mas pra gente refletir. Não é só o nosso umbigo, gente. Tá todo mundo muito prejudicado. E temos que ter fé de que, apesar de ser um período muito difícil, ele vai passar. Então, assim, Vai passar. esse fornecedor, foi o que eu falei lá no início, esse fornecedor do qual eu compro qualquer coisa que seja, eu compro por quê? Porque me agrada, porque é um bom fornecedor. Então, não é porque nesse momento de crise ele não pode me atender de alguma maneira que ele vai deixar de ser um bom fornecedor. Então, assim, eu depois que passar a pandemia, eu vou continuar comprando desse fornecedor. Então, se a gente conseguir manter a calma, né? Se estar centrado, né? De conseguir negociar e às vezes até abrir mão de alguma coisa, como nesse caso, de deixar o crédito e posteriormente requerer esse produto, né? Esse serviço. Eu acho que é uma boa opção. Agora, para que as coisas consigam ter o menor impacto possível dentro do que é possível. Para todo mundo. Para todo mundo. É isso aí. Você tem mais alguma dúvida, gente? Acho que a gente já esclareceu. Não sei se alguém quer mandar mais alguma coisa. Você quer falar mais alguma coisa que ficou de fora, Dione? Não, acho que a gente falou de tudo. Academia! Academia de ginástica. Pacote, né? Pacote semestral, anual. Exatamente. Normalmente você paga antecipado. Você compra pacote fechado por um tempo X. O que eu tenho visto, a maioria dos casos das academias, elas estão acordando em jogar para o final esse tempo que vai ficar parado. Então, por enquanto, a gente tem uma previsão de parar até o dia 30. Então, vamos supor que sejam 15 dias. Esses 15 dias vão para o final. Aí, quando chegar lá no dia 30, diz, não, vai ficar mais 15. Então, aí vai pegar um mês e já jogar esse mês no final. É isso que eu tenho visto as academias proporem para as pessoas que estão fazendo academia. Então, assim, eu acho que é muito bom para entrar academia, porque o valor já entrou, então a pessoa não pede o cancelamento, nem pede o ressarcimento do valor, e é muito bom para a pessoa que vai malhar, porque uma hora ela vai voltar. Se ela gosta da academia, ela vai voltar e vai querer, esse prazo no final vai ser bom. Então, é bom para todo mundo. Agora, o consumidor tem o direito de cancelar. Se por um acaso ele realmente não quiser continuar, se ele realmente quiser interromper, ele pode cancelar o... tem outra possibilidade. Algumas academias estão dando eles chamam de pausa. E aí, porque assim, dependendo da contratação que você fez, se você ainda estiver pagando, ele pode interromper o recebimento até que volte, né? Então, é uma pausa se você durante aquele tempo, e aí depois, quando voltar, acerta o valor, se não forem dias fechados, né? Aí acerta a sua mensalidade dali em diante. Também pode ser. Mas assim, aí a gente volta na história do bom senso, né? Assim, vamos ter bom senso e entender o que a gente quer. Se o consumidor não tiver mais interesse em permanecer e quiser cancelar, ele tem o direito de cancelar também, tá? Porque às vezes a pessoa vai estar também do outro lado tão apertada financeiramente que ela vai falar, eu não vou ter condição de pagar a academia, porque eu nem vou fazer mais academia. A gente não sabe da realidade do outro. Exatamente. E é isso, vamos tentar todo mundo manter a calma. Assim, eu particularmente aconselho que vocês pensem em cancelamentos desses produtos e serviços, esperar passar o prazo que eu conversei com a doutora Carolina Capuruso aqui outro dia na live, ela falou que pelo menos até o dia 10 de abril é praticamente certo que a gente vai ficar em casa mesmo. Então espera passar um pouco, a gente é muito recente pra gente ainda. Todo mundo que tinha que receber aí o salário, acho que vai dar um jeito de receber desse mês. Vamos parar um pouquinho, vamos tentar acalmar. A vida não é só dinheiro, é importante, mas a gente tem que se manter vivo nesse momento, né? Exatamente. Temos que nos manter vivos, seguros, em casa. E da saúde mental a gente tem que cuidar também, né? Porque senão não vai ter condição, né, Dione? É verdade. Eu vou até aproveitar que vocês estão online e falar em saúde mental. Tô vendo que a minha mãe está online. Minha mãe é psicóloga e eu vou trazer uma live com ela aqui sobre saúde mental. Estamos precisando todos. Todos. É isso aí, gente. Sigam lá a Dione, o perfil dela é jurídico feminino, maravilhosa. E se tiverem mais dúvida, mandem para ela, mandem direct. Eu tenho certeza que ela vai ser super aberta para receber todos vocês.
Vou receber todas as perguntas, respondo a todos os questionamentos, podem ficar tranquilos. Nós, no Jurídico Feminino, temos um grupo de várias advogadas com várias especializações. Então, assim, a gente atende praticamente todas as áreas do direito. Então, se a sua dúvida não é consumidor, mas é trabalhista ou é direito de família, nós temos nós temos penalistas, mulheres. Olha que coisa mais linda, gente. Então, assim, nós temos... Vamos fazer mais live, Johnny. Vamos trazer aqui para falar de direito trabalhista. Eu acho que isso aí vai interessar para muita gente também, né? Nossa, essa semana vamos trazer. Essa semana foi um fervo, né? Com essa história de muda, vai da MP, não muda, cancela artigo. Então, assim, realmente tem muitas coisas que o direito agora está borbulhando. A gente está, cada piscada tem uma novidade. Vamos combinar mais lives e sigam lá, meninas. Pessoal que está online aí, sigam lá. E mandem suas dúvidas para a Johnny. E vá me mandando também no direct o que vocês querem ver das próximas lives. Porque eu vou trazer para vocês aqui assuntos pertinentes e informação sem desespero, né? A gente precisa de trazer... Chega de desespero, Johnny. Vamos trazer verdade. Chega, exatamente. Tenham calma, tenham paciência. Vai passar, daqui a pouco a gente volta à nossa vida normal. Então, assim, não sejam precipitados nas decisões que vão tomar agora, porque não é o momento de tomar decisão precipitada. E Letícia, muito obrigada. Eu que te agradeço. Amei. Obrigada demais. Grande. Vamos fazer mais vezes. Beijo. Obrigada, pessoal, que ficou online. Tchau. Boa noite.